Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Ideia na Lata, hoje num formato diferente, com as mesmas pessoas, Rangel, Medina e Mota, mas o formato é diferente. E o tema de hoje é... Todo mundo sabe tudo, mas ninguém sabe nada. Então, se você não entendeu nada, é só ficar no vídeo para poder entender um pouco. A ideia desse vídeo, né, e desse canal, mais uma vez reafirmando isso, não é a gente dar um ponto final para as ideias que a gente levanta. Nunca. É realmente a gente discutir, conversar sobre como nós pensamos acerca do tema e entender que muitas vezes a gente não vai fechar um ponto final. Mas se a gente conseguir com que esse vídeo faça as pessoas pensarem acerca do tema, a gente já está cumprindo com o nosso propósito. E esse tema é muito relevante, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas, elas são ideias ambulantes. Elas são o que elas afirmam ser. Mas muitas das vezes ela não sabe nem o que acredita. Então acredito que isso é um ponto que a gente pode começar falando sobre isso. Eu acho que com os vídeos curtos, né, vamos falar assim, TikTok, Instagram, os profissionais que têm conhecimento sobre um assunto conseguem falar melhor e ter mais alcance. Mas as pessoas não entendem como a pessoa chegou nesse ponto final delas. Porque, vamos fazer o seguinte, 1 mais 1 é 2? Nem sempre, pô. Porque você tem uma gota mais outra gota, não dá 2 gotas, dá uma gota grande. Mas se você não tem esse conhecimento, só vê só uma parte do vídeo que a pessoa fez, eu assumo que 1 mais 1 é 2 sempre. E eu acabo criando uma resistência, uma verdade sobre isso, que não é verdade. É uma certeza que tem condições. Sim. A gente vai analisar essa realidade hoje, né? As mídias sociais, né, são muito complicadas, né? Porque na mídia social, eu acho que é o principal lugar onde todo mundo sabe tudo. Todo mundo opina sobre tudo, né? Tá um assunto lá super complexo, um especialista falando, aí geralmente vem uma pessoa e quer rebater o cara baseado nos comentários, tipo assim, baseado no achismo dela. Campo científico, rede social, é referência, comentários. Exatamente. Então, tipo assim, virou terra de ninguém. Porque todo mundo parte do princípio que essa pessoa sabe tudo. Ainda mais na era do ChatGPT. Esses dias eu vi um cara que eu acompanho no YouTube, né? E ele tava falando sobre alguns conceitos lá da especialidade dele. E aí ele falou que alguém veio refutar ele. Falar assim, pô, mas no ChatGPT tá escrito tal coisa. Aí ele falou assim, cara, mas a galera tá ficando louca. Não é o ChatGPT que corrige o especialista. É o especialista que corrige o chat. Porque às vezes a gente pesquisa uma parada lá no chat, às vezes o chat vem com mais viagem, mano, também. Porque não que não seja uma ferramenta boa. É uma ferramenta legal. Mas a galera, mano, tá se perdendo. E nesse ponto que você falou, né, Rangel? Se a gente que estuda, né? A gente faz faculdade. A gente pode usar esse recurso. Não é à toa que foi mês passado, retrasado, teve até uma questão de que muitas pessoas estavam usando para poder fazer as respostas dissertativas, né? Então a galera estava usando copia e cola. Eu posso usar essa ferramenta aí no campo científico, né? Até conversei com um aluno que ele é professor em universidade. Isso pode ser um recurso nesse desenvolvimento didático? Sim, porque ao invés de ler 3 livros e ter um resumão, eu jogo no ChatGPT e eu vou ler aquilo. Eu vou passar uma peneira naquele conhecimento, aquilo que o chat jogou para mim. Correto. Agora, se eu pego o copia e colo, ele vai me dar a resposta de acordo com a minha pergunta. Então, até a minha pergunta ela tem que ser intencional para o tipo de resposta que eu quero. Agora, a pessoa que sabe tudo, muitas vezes ela não sabe nem como perguntar ao chat. Então, ela não sabe usar a ferramenta. Então, se essa ferramenta não é usada de forma correta, de forma madura, consciente, isso é ruim. E, mais uma vez, fazendo uso da nossa faculdade, né? Por vezes, se eu só colocar uma pergunta lá, a referência dele pode ser contra a ideia que eu acredito. E aí aquilo pode ser tendencioso. Se eu não conhecer minimamente o referencial de quem eu não concordo, eu vou ser tendencioso a estar usando uma resposta que eu não vou concordar. Porque o chat também, o algoritmo dele, não é para te responder, é para continuar a tua pergunta. O sentido, tu vê que tu lança uma pergunta e basicamente eles continuam com o tema. Então, se eu sou tendencioso na minha pergunta, vai continuar, pô. Não vai mudar, não vai vir uma resposta imparcial. Não tem isso. Só com assuntos muito delicados, como racismo, que são um crime, vamos falar assim, entende? Mas tirando isso, é muito...
porque quer me prender lá, entende? Quer que eu use mais. Então eu não vou usar algo que é contra a minha ideia. Então o chat tem essa questão também, né, nesse ponto. A gente entra num conceito que eu acho que é muito, muito relevante assim, para o nosso debate de hoje, né? Essa questão do saber tudo, né? Que é o efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma parada que a galera tem debatido aí na internet, que é pessoas que não sabem nada, mas que têm uma sensação que sabem muito. Porque às vezes a ignorância faz com que a gente fique muito confiante em algumas decisões que a gente vai tomar. E conforme vai aumentando, né, eles fizeram essa pesquisa, né, foram 2 pesquisadores que desenvolveram essa teoria, a partir de um ocorrido que aconteceu de uns caras que foram assaltar um banco, e eles acreditavam que se eles passassem um suco de limão na cara, eles ficariam invisíveis, né? Diante das câmeras. Aí, galera. Já pegou o bizu, né? E eles foram tão confiantes na parada que eles foram lá realmente, assaltaram o banco e horas depois foram presos, porque a cara deles estava lá no sistema de segurança, obviamente. Usou limão errado. E isso, tipo assim, eu acho que gerou um questionamento tão grande nesses caras, né? Que eles foram pesquisar. E eles desenvolveram um gráfico, né? Que, tipo assim, o desconhecimento faz a gente ficar muito confiante. E conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai entendendo que a gente não sabe tanto quanto a gente imaginava. E que as coisas, às vezes, não são tão simples quanto a gente pensava. E esse gráfico vai caminhando. Conforme você vai conhecendo mais, a sua confiança vai descendo. Sim. E aí, até que você retorne de novo a um nível de conhecimento que a sua confiança começa a crescer proporcionalmente a isso. Né? Então, a gente tem até aquele conceito do só sei que nada sei. Provavelmente, esse só sei que nada sei era o momento que esse cara estava chegando num nível de conhecimento legal. Ele estava saindo da sua ignorância, né? De um nível legal para poder, cara, alcançar um lugar que ele já estava entendendo que, cara, as coisas não são tão simples. É isso aí. Né? A gente tem um universo um pouco mais denso do que a gente está imaginando. E na internet, a ignorância tem regido essa questão e a confiança da galera para opinar coisas mais absurdas do mundo é imensa, irmão. O comentário tá lá aberto, né? Não é sobre uma forma de privar o acesso das pessoas. A conversa ela vai para um outro campo, né? Nesse nível de educação, em questão de estado, município, país, como que nós estamos em nível de maturidade e acesso, né? Porque eu vejo que a problemática real dessa questão é quando o ser humano ele é capaz de se distanciar do próximo a partir do que ele acredita. Sim. Tipo, a minha ideia é acima de tudo. O outro, deixa pra lá. Então, a minha ideia, ela não pode ser maior do que a minha razão de existência. Ela não pode me excluir do meu próximo, porque o meu próximo é a minha raça. Se ele deixa de existir, nem debate eu tenho. Então, eu acredito que nós, enquanto pessoas, precisamos sempre pensar no que nós acreditamos e dizer e vamos afirmar que aquela é a nossa fé, né? E em questão de religião, política e seja o que for. Mas a realidade é que hoje, se a gente for conseguir fazer uma imagem desses comentários, dessas discussões na internet, as pessoas vão sair na mão. O que separa ela é uma internet, um computador ou uma tela. Se a gente pensar nisso presencialmente, certamente as pessoas vão sair na mão, porque entra no desrespeito, entra numa fala agressiva, entra num xingamento, e é isso que a gente não pode normalizar. Sim. Acredito que a ideia dessa temática é justamente a gente pensar o porquê dessa galera ter total certeza no que acredita, né? Como o exemplo que você disse, o limão na cara, e a internet não é o limão na cara. Porque a forma que ela está se expressando é o que ela acredita. Ela acredita que pode se expressar dessa forma para qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Eu vou defender o que eu acredito, sempre levando em consideração o respeito. Se eu mato o respeito, eu tenho que repensar no que eu estou acreditando. Então, essa ideia dessa moral líquida, né? Dessa ética deturpada, eu acho que é o ápice da coisa, né? Do momento que nós estamos vivendo hoje. Que realmente faz as pessoas se distanciarem de si e elas perdem a razão, né? Qual é a explicação de uma espécie X matar outra espécie X? Existência, sabe? E é um ciclo, só que, sabe, o ser humano está nesse ciclo, ele está num ciclo onde ele
vai matar o outro por conta de uma crença, ele vai lesar o outro, ele vai agredir, sabe? E aí, independente de ser uma agressão verbal ou não, eu acho que é isso que nós precisamos pensar. E as pessoas que têm mais influência, né, vamos para o campo político e religioso, essas pessoas têm responsabilidade sim com o que elas falam. E no momento que elas tecem um comentário onde eu vou colocar lenha na fogueira, a gente tem que pensar, dar um passo atrás. Isso é intencional? Ele é responsável pelo que ele fala. Ele sabe o poder que ele tem. Ele sabe a influência que ele tem. O Iago Martins, no último vídeo que ele fez, ele comentou acerca de uma frase de um cara, e o pessoal, mas não foi essa a intenção que ele quis acerca de uma pessoa, né, da mídia. Ele falou, não, cara, não tem essa. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele tem total responsabilidade. Sim. Sabe? Ele tem que buscar conhecimento e ele tem que zelar pelo que ele fala. O que ele fala é muito sério. Pode ter várias pessoas que são acreditam cegamente no que o cara fala, e se ele falou algo errado, ele vai levar todas essas pessoas juntos. Entende? Então, independente da proporção de seguidores ou pessoas que acreditam no que a gente fala, nós precisamos pensar. Porque para essa crença ir além, começa por nós. Então, eu mesmo já estou expandindo essa ideia. Agora, principalmente quando a pessoa tem seguidor, ela é uma figura pública. Exatamente. Ela tem uma influência, isso pesa muito mais, pô. Isso pesa muito mais. Eu acho que dá pesa mais no âmbito religioso, né, mano? Porque, vamos pensar o seguinte, um caso, uma suposição, um pastor que defende uma certa linha política, que usa o púlpito, ou lá onde prega, como alavanca para impulsionar suas ideias. Ele é o pastor, mano. Ele é referência de ética, moral, religiosa, de família, de tudo que... de virtudes, mano. Ele é referência. Quando ele fala isso sendo referência, ele induz a gente a acreditar naquilo que ele está falando. E você levantou uma questão aí, né? Todas essas afirmações, você define isso conceitualmente. Sim. Acerca da crença que você tem. Agora, quando eu não sou humilde e verdadeiro com passar esse conhecimento, eu sou tendencioso a manipular esse conhecimento. Sim. Porque no momento que eu tenho um manual para seguir, eu avalio. Tipo assim, não, mano, isso não tá na ética, sabe? Então, essa moral de respeito, esse posicionamento do limão na cara, o cara foi... A história é engraçada, mas por trás tá o quê? É um ato, eles foram roubar alguma coisa. Sabe por que eles foram lá? É uma falta? Sabe? Só uma questão de índole. Ninguém rouba porque quer roubar, acordei e vou roubar. Entende? Isso tem alguma coisa. A discussão tá aí. E aí a gente entra numa questão de que nada é fácil de se discutir. A gente vai pegar uma tangerina e falar, caramba, vai pegar uma cebola, vários gomos. Só que as pessoas estão achando que a cebola só tem um gomo só. Essa que é a ideia. E aí discutindo de tudo, mano. Discutindo de amor, acho que é um gomo só. Paixão é um gomo só. Religião, sociedade, política. Não é, cara. Isso tem muita coisa. Aborda muito. Vários desdobramentos, né? Vários tipos de visões de mundo e tudo mais. Até na parte cultural, né? A gente, tipo assim, a gente tem... tocando até nesse ponto da crença que você tá falando, a gente tem crenças sobre tudo na vida, mano. Um acredita que eu faço café de uma forma que fica melhor, uma toma com açúcar, outra toma sem açúcar. Um acredita que se ligar o carro tem que deixar 2 minutos ligado, o outro já sai saindo. Tem a religião do café sem açúcar, Sim, a religião do café né? adoçado, e por aí a gente vai. E a crença, cara, é algo muito difícil de mudar, né? E quando a gente fala, principalmente aqui, uma coisa muito emergente no nosso país, né, que é política, né? A gente não pode deixar de ver que, tipo assim, às vezes na política, a galera acredita em coisas tão cegamente, né? E quando a gente vai ler um pouco a respeito do desenvolvimento da crença, né, do que a pessoa crê, do que ela realmente tem ali como base, tem coisas que a pessoa acredita tão cegamente ali que é difícil para ela mudar. E ainda que aquela coisa às vezes se torne muito equivocada, que se prove equivocada no decorrer da história, para ela abandonar aquela crença, abandonar aquilo que ela já faz há muito tempo, aquele candidato que ela já vota há muito tempo, aquele candidato que ela acreditava tanto, fielmente, votou, fez campanha, e depois aquele candidato falhou, cometeu um crime e tudo mais, abandonar isso é quase que admitir que é ignorante. Fala assim, não, eu fui ignorante, eu errei. E para o ser humano em geral, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né, é difícil admitir que está errado. Sim. Isso é um movimento de humildade que é difícil. Então você abandonar esse lugar político, esse lugar religioso, que é
você admitir, cara, eu fui ignorante. Ou eu era mais ignorante antes, né? É um lugar difícil. Só que às vezes a gente precisa se colocar, né? É importante que a gente entre nesse lugar de análise, de ter uma mente aberta, que, cara, se eu pretendo evoluir como ser humano, antes eu realmente era mais ignorante do que eu sou hoje. Sim. Então, Sim. se eu era mais ignorante do que eu sou hoje, eu admito que antes eu poderia tomar decisões piores. Só que aí a gente entra num lugar que a gente aceita ser ignorante. A gente prefere ser ignorante do que ir admitir isso. E aí às vezes a galera entra num papo, não, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano, mas eu não voto pelo que ele fez ou pelo que eu analisei. Eu voto porque eu sempre votei. E eu não quero abandonar aquela crença, né? Então, se criam polarizações e extremismos, né? E esse extremismo tem quebrado, cara, a nossa sociedade. Porque tem feito, a gente viu esse caso recentemente lá de um político, né? Que foi, acho que era de direita, né? Lá, político de direita estadunidense que foi baleado e morreu discursando, né? Ele não estava fazendo nada, digamos assim, violento. O trabalho do cara era ir dar palestras em alguns lugares. Seja a opinião de um ou de outro, mas eu não estou aqui debatendo o que ele discursava, o que ele fazia, até porque eu não entendo profundamente sobre quem ele era em si. Mas nós vemos que, cara, a galera ficou feliz com a morte do cara. Porque tem aquela ignorância, aquela crença cega de que, mano, quem não acredita no que eu creio é meu inimigo. É meu inimigo. E isso tem sido um câncer para nossa sociedade. Porque o avanço de pessoas que não acreditam na mesma coisa que eu é quase que um retrocesso para mim. E assim, a gente criou um ambiente de guerra, e aí um ambiente de guerra política, né? Que vale tudo, né? A legislação num ambiente de guerra, né? Ela não é a mesma, é vida ou morte, é sobrevivência. As pessoas estão levando a ideia de sobrevivência para debater que eu acredito no verde e o outro acredita no azul. Assuntos comuns, né? Às vezes a pessoa pode ser só daltônica, sabe? Tipo assim, e aí? E ela nunca vai acreditar e entender o outro, porque ela está sendo ignorante. Ela não sabe que isso pode ser uma verdade, que tem uma questão fisiológica ou anatômica que pode levar a pessoa a ter aquela questão. E aí, tudo bem, meu amigo. Sabe? A minha razão de vida, eu não posso acabar com a sua existência só porque você está enxergando que uma cor é outra e para mim é outra cor, sabe? Então, tem coisas que realmente são inabaláveis, imutável, não tem como você mudar a lei da física. Tem a verdade. Ah, eu não acredito, então você vai pular. Não pula. Não precisa pular. Não acredito na gravidade, vou voar. A galera tá assim agora. Entendeu? Só que a consequência disso, e aí é a questão, né? Você pular de um prédio, você tem a consequência de cair para baixo, né? Você vai ter uma consequência numérica, física, exata. Agora, a consequência desse ambiente, meu amigo, a gente vai pagar daqui a 5, 10, 20 anos, sabe? Na verdade, já está pagando isso, que é o distanciamento, é essa agressividade, é a pessoa fazer um comentário que, tipo, pô, legal, ele morreu. Não, cara, não é legal ele morreu, irmão. Pega o seu amontoado de ideias e repensa acerca disso. É um ser humano. É um ser uma humano. Família. Entendeu? Você pensa diferente de mim, mas é importante. A minha ideia, ela não pode ser uma barreira se eu passar por essa ideia, essa pessoa que pensa ao contrário de mim e eu não estiver disposto a ajudá-la. Minha ideia não pode desumanizar ninguém. É isso. Minha ideia é, se o Rangel pensar e eu penso B, Rangel não é mais ser humano. Ele é um animal, ele é um bicho que não consegue raciocinar, vamos falar assim. É nesse lugar realmente que a gente tem caminhado, né? É nesse lugar que a gente tem caminhado. E aí muitas vezes fala, cara, mas e aí? O cara sabe tudo, todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo e ninguém sabe de nada. Exatamente. É a ideia. Só que aí é uma coisa que é um ponto importante que às vezes cabe a gente refletir. Que hoje os conhecimentos, diferentemente de outras épocas, talvez seja uma era em que nós temos mais conhecimentos horizontais, né? Uhum. O que seria isso? Quem fala isso é Augusto, quilômetros de horizontal e poucos de profundidade. Exatamente. Né? Então, por quê? Cada vez tem ficado mais difícil, né, se verticalizar nos conhecimentos. Porque você tem muitas áreas do saber. Então, um cara que talvez ele seja especialista em inteligência artificial hoje, que é um conhecimento novo, que nem existia há alguns anos atrás. 20 anos atrás, né? Exatamente. É um cara que não vai saber nada, talvez, de filosofia, de história. Entendeu? E especialistas, caras que foram mestres em aviação, sei lá, o cara talvez não saiba
sobre algum conhecimento específico de geografia. Ou talvez até saiba que geografia tem a ver, né? Mas são coisas assim, não dá pra ser profundo em tudo. Não dá pra ser profundo em tudo. E hoje em dia todo mundo debate como se todo mundo fosse especialista em tudo. Aí. Né? E às vezes o próprio especialista, ele perde um lugar, porque ele acha que ele é especialista, ele sabe o que ele está falando, ele estudou para aquilo. Mas a voz da multidão, a voz da ignorância, engole esse cara. Porque tá todo mundo falando uma parada e o que manda hoje sobre qual é a verdade é qual vídeo está mais viral. E se a opinião de um cara que tem 50 milhões de seguidores é falada aí, e do especialista que tem 3 mil seguidores, que geralmente ninguém quer ouvir a opinião mais chata, mais técnica. Exatamente. A gente quer ouvir a opinião mais top ali. Uma bombada, né? Uma bombada, exatamente. Mas instagramável não falar assim, né? E aí tá ainda mais a responsabilidade e esse papel que os influencers têm tomado na nossa sociedade, né? É porque a influência passou de um cara divertido no YouTube, como o Cocelo, que fazia vídeo, e virou pessoas que têm opiniões sobre a vida como um todo. Opiniões que... Nada contra o cara, café com teu pai. Entende? Passou de algo engraçado para algo que vai direcionar a tua vida. Uma opinião que vai, esse é o caminho de um homem, esse é o caminho de uma mulher. Entende? Não é mais algo entretenimento. Eu conduzir você, eu ser o teu guia. E isso vai definir o que as pessoas acreditam pelo fato de uma estrutura educacional, né? Sim. A nossa estrutura política, a nossa estrutura social e a nossa estrutura religiosa, né? Levando em consideração essa questão da crença que o Rangel comentou, que as pessoas acreditam muito tempo em uma inverdade e aí para ela negar isso, ela está negando a si mesma. Então, como que o ser humano vai negar a si mesmo? Se ele não foi estimulado a ser, a não ser ignorante e ser humilde, a ele entender que essa certeza de saber de tudo por um longo tempo, muito mais provável você ser vaidoso com o que você acredita e não humilde ao ponto de reconhecer e crescer junto com o outro. Então, a gente não tem essa estrutura, a gente não vive essa estrutura. Rara é essa estrutura, entende? A tendência educacional é você passar e você ser alguma coisa com o título que você tem externo e não pela moral que você expõe, sendo uma pessoa que ajuda as outras. Isso não é pregado, essa ideia não é pregada. Então, a gente, num geral, a gente joga as pessoas para esse lugar. E a gente tem uma realidade onde realmente o que você acredita e a cultura que você tem contato, religiosa ou política, na sua faixa etária de 10 até os 18, 20 anos, aquilo certamente você vai seguir. Para você mudar essa ideologia depois é muito mais difícil. Primeiro, porque é um contato na sua formação. E segundo, porque muitas das vezes essas ideologias, ou essas ideias, elas são feitas como um castelo. E você não abre a margem para a liberdade para você pensar, né? Castelo não, Fortaleza, né? Fortaleza, é isso aí. Prisão. Quantos referenciais teóricos você já leu ou estudou que diz contrário ao que você acredita? Sabe? Muitas das vezes, os lugares políticos e religiosos, mais beirando de repente até uma seita ou algo muito mais narcisista, eles não abrem margem, eles matam quem pensa ao contrário. Tu vê até jornais isso, porque tem jornais hoje que são de esquerda, jornais de direita, que teoricamente jornal é o que tinha que passar informação totalmente imparcial. Tem noção disso, né? O jornalismo hoje em dia ele é partidário, né? É partidário. E não que ele nunca foi. Sim, mas hoje está muito mais explícito. Hoje o que era velado é assim, não, nós somos. Nós somos. E aí, essa é a problemática, sabe? Tipo assim, antigamente a farmácia era drogaria, ela vende droga. Correto. Ela não vende cocaína. Sim. Mas é uma droga, é um fármaco. Hoje é a farmácia. Existe uma questão para poder mudar, porque o conceito da palavra é muito mais agressivo hoje do que antigamente. Sim, Só que ela vende a mesma coisa, entre aspas, desde sempre. O jornal ele é tendencioso desde sempre. Só que hoje nós normalizamos essa tendência, sabe? Hoje, a gente, aqui no Rio de Janeiro, lidar com a política do jeito que está e com a criminalidade, muitas das vezes nós normalizamos isso. E aí a gente entra numa discussão onde eu esqueci o nome dele, cara. Ele fez um vídeo muito top falando acerca disso. Muitas pessoas aqui no Brasil querem se movimentar pelas guerras externas, só que tá tendo guerra na favela todo dia. E ninguém quer fazer movimentação, ou orar, ou se posicionar por conta disso. Por quê?
porque lá para fora é mais legal, vamos olhar para dentro. E qual a sensibilidade de olhar para o outro que está do nosso lado nós temos? Essa que é a questão, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais humana. Eu acredito que nós precisamos, e a intenção desse vídeo é realmente a gente culminar e findar nessa ideia. Cara, vamos pensar o quanto humano nós estamos sendo em cima das nossas ideias. Ou será que realmente nós estamos sendo tendenciosos a se distanciar do outro que se diz pensar diferente? Ah, eu vou conviver com ele? Não. Mas no momento que ele precisar, no momento que o Medina precisar da minha pessoa numa necessidade, eu não posso negar essa ajuda só porque ele pensa contrário. Sim. Eu acho que o ápice da coisa realmente é essa. E acredito que é isso, galera. Foi bom. Acho que a gente, mais uma vez, né, não é findar, é inesgotável, mas, como falamos no início, Abrir a sua visão. ideia é isso aí, fazer pensar. A ideia é na lata, só que tira da lata. É tirar, Botar pra funcionar. tirar Bota a pra rédea funcionar. aqui, tirar a É isso aí. rédea e você ver uma visão panorâmica sobre a situação. E sinto lhe dizer, não sei qual momento você está assistindo esse vídeo, mas você não sabe tudo. É isso. Você não sabe tudo. Você não sabe tudo. E quanto mais nós estudamos, nós entendemos que não sabemos de nada. É Muito isso. obrigado.